gente observa que você é um vereador muito atuante no interior, né? Mas a Alicia vai se recordar de um fato que aconteceu aqui com os universitários. Você lembra o que eles disseram? Pauta muito. Eles disseram o seguinte: não tem quem defenda a gente na Câmara. Foi essa afirmação que eles utilizaram. Inclusive, numa conversa depois, aí eu questionei isso a eles e tudo, e eles falaram que, inclusive, teve vereador na Câmara que criticou a causa dos universitários. Certo? O que você acha desses problemas que eles estão passando e por que não há uma atuação mais forte da Câmara? Primeiro, assim, em relação a esse problema dos universitários, eu acho que falta uma provocação. Eu, inclusive, de uma maneira informal, fui procurado por alguns universitários, inclusive sugeri a eles que os líderes desse movimento procurassem a Câmara Municipal, procurassem se reunir com os vereadores, até para a gente, de fato, entender qual é a problemática da questão dos universitários, porque eu, particularmente, eu posso até te falar o que eu escuto falar, que eu escuto dizer, mas propriamente a realidade eu não posso nem te falar aqui, porque eu não sei. Eu sei que, teoricamente, há falta de transporte, mas por quê? Por qual motivo? Por qual razão? Entendeu? Assim, da minha parte, eu nunca fui procurado de forma categórica, de forma planejada, nem eu e eu acho que nenhum dos meus colegas, para discutir essa questão da pauta dos universitários. Inclusive, a gente fez essa provocação a essas pessoas que me procuraram de forma individual, aqui mesmo no WhatsApp, no direct aqui no Instagram, se colocando totalmente disponível para ajudar, para contribuir, para melhorar a discussão. Inclusive, na época do Fabiano, que estava tendo essa discussão, que se colocou nessa questão de orçamento, eu até vi vocês discutindo aqui essa questão. Naquele momento não existia nem orçamento para pagar os ônibus universitários. Naquela época, o Fabiano criou uma lei genérica permitindo ao município pagar, tirar recursos do município para pagar despesas do ensino superior. E põe a genérico nisso, né? Para quem não tinha nada, permitiu que pelo menos os ônibus fossem pagos. Porque naquela época nem podia. Mas assim, com relação, eu acho que quando se tem uma lei, eu acho que, beleza, foi ali um paliativo. Não deu um paliativo, foi um pontapé, porque aquela história, não foi uma mansão, ela inicia. Aí não foi dado continuidade a uma exploração maior. A gente já está com 2 anos aí de gestão do Braga, 2 anos que os vereadores foram eleitos, e a lei continua do mesmo jeito. Mas é assim, ó. Dentro disso, a gente vê que a lei, ela fala que a prefeitura tem a obrigação de pagar o transporte. Certo. Não bota quantidade, não especifica quem tem direito. E aí é o erro. Não especifica porra nenhuma. Então isso gera uma problemática. E eles não cobram que conforto, não cobram luxo, só o básico. Cobram o básico, certo? Pelo que eles falaram aqui no programa. Cobram realmente o básico e entendem que o dinheiro em caixa da prefeitura para esse custeio não é infinito. Que existe um fundo. E o saco tem fundo e quando chegar lá, acabou. Mas eu vejo que eles querem algo que seja mais protetivo, mais específico. Não, eu concordo, mas é aquela história, você tem que pegar, tudo na vida é parâmetro, tudo na vida é exemplo. Existe uma frase que nada se cria, tudo se copia. E isso é uma realidade em grande parte das assertivas. Por exemplo, hoje você vê o movimento do piso salarial dos enfermeiros. Onde é que está a categoria? Está se reunindo e está em Brasília. Quando você vê o rateio do Fundeb dos professores, onde é que eles estão? Na Câmara Municipal. Certo. Quando você vê uma lei que vai aprovar alguma coisa das agentes de saúde, dos agentes de endemias, onde eles estão? Na Câmara Municipal. Para quê? Porque eles vão levar o problema para os vereadores. Eles vão falar a parte deles, o que é que aconteceu que eu acho aí da parte dos universitários. Justa, tem o meu apoio, tem a minha colaboração, tem a minha parceria para o que for necessário, dentro do que for plausível, que for mensurável. Sempre. Mas faltou, né? Eu acho que falta, não é falta não, acho que falta esse diálogo maior da liderança do movimento dos universitários com o legislativo. Inclusive, eu fui o autor de uma propositura ao Executivo e à Secretaria de Educação que se criasse em Sobral uma casa do estudante. Para quê? Para que lá, alugava uma casa, 2 casas, para que
alunos que não quisessem estar fazendo esse translado, que não tivessem, às vezes, condição de alugar uma casa em Sobral, de se alimentar, o município custeasse. Imaginemos ali 50 alunos, 60 alunos, 70 alunos, como existe a Casa do Estudante de Fortaleza. Eu acho que o município hoje de Santa Quitéria, pelos fundos da educação, tem uma condição tranquila de fazer esses cursos. Então, assim, isso é uma iniciativa para diminuir o fluxo de alunos para Sobral e, teoricamente, aumentar o número de vagas de quem possivelmente possa estar entrando agora no momento. Eu gosto dessa ideia. Essa questão dos universitários é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser sentada e é para ontem, viu? Por quê? Porque não vai diminuir o número de universitários, vai aumentar. E aí o município, ele tem um limite. Como tem um limite para tudo. Você acha que o prefeito quer deixar uma pessoa sem operar? Não quer. Entendeu? Às vezes falta o recurso para fazer aquela ação. E na educação não vai ser diferente. Agora tem que sentar. Rapaz, quem é os alunos prioritários? Quem é que de fato tem a necessidade do custeio da prefeitura? Porque assim, é a história do ouvir falar. Tem um fulano que manda no ônibus tal, tem outro. Se o recurso é público, é de todo mundo. Do jeito que a Alicia tem, eu tenho, o Edielso tem. Tem a história, eu tenho um assento. Se fosse minha mãe dizia logo, você não é galinha para ter lugar. Entendeu? Então, assim, a gente não pode ter medo dessa discussão. E quem acha que está certo pode rever que está errado, e quem está errado pode rever que está certo. Então, assim, a causa universitária não é de um grupo de pessoas, de 10 pessoas, é uma coisa bem macro, é uma coisa que a gente está falando aí de 300, 400, 500 jovens que precisa se dar uma isonomia. E aí, isonomia dentro daquele princípio mesmo, tratar os iguais, de forma de... Equidade, né? Douglas, aí eu te pergunto, hoje, dentro dessa questão dos universitários, certo? Quantos ônibus a prefeitura tem que é própria dela? Que é próprio dele, que leva esses universitários? Rapaz, agora você me pegou. Alugado eu sei que são 4 a 5. Eu acho que da prefeitura, se tiver algum daqueles amarelinhos, FNDE mesmo. Segundo informações que eu tive, inclusive na época eu procurei, vão 5 ônibus à noite. Se 5 são alugados... Eu acho que se tiver algum do município, aqueles amarelinhos, mas ônibus mesmo do município. Nessa mesma perspectiva tua, um dia eu ia para casa, por volta do horário que os meninos saem para a faculdade, eu vi 5 ônibus e uma Topic. Foi na época que um ônibus quebrou, que eles cobraram essa Entendeu? questão. Então, assim, o que é que eu sugiro aos universitários dentro dessa temática? É realmente ver quem tem essa liderança dentro do movimento, sentar com o prefeito, sentar com os vereadores e discutir a lei, porque também não adianta só os vereadores chegarem lá e discutir uma lei sem as pessoas que são principal exatamente da causa. Então, assim, a Alicia, como universitária, tem que chegar, rapaz, as nossas prioridades são essas, para a gente entender. A gente está lá como parlamentar, mas a gente não é dono de tudo, a gente não é dono da razão e a gente não sabe tudo. A gente tem que discutir a pauta da categoria, em cada categoria. Vereador, eu queria que